As boas novas de Jesus é uma mensagem que tem poder para transformar todo o nosso ser. Ela não é algo limitado para o nosso espírito. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz sobre a importância de sermos preservados em santidade no nosso corpo, alma e espírito. Porque nós carecemos dessa transformação, carecemos do poder de Deus para agir nessas áreas da nossa vida. Nós vemos o exemplo da fragilidade humana quando o apóstolo Pedro, em Mateus capítulo 16, nós vemos no versículo 17, ele sendo elogiado por Jesus por ter recebido uma mensagem do alto a respeito sobre quem era Jesus. Quando Jesus perguntou quem dizem que eu sou, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado é você, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, senão o Pai. Mas no versículo 23 do mesmo capítulo, Pedro, tentando ir contra o plano de Deus, quando chamou Jesus de lado e disse que, se necessário intervir para que Jesus não fosse crucificado, ele foi repreendido por Jesus e disse, para trás de mim, Satanás, porque você pensa apenas as coisas da terra e não do céu. Esses dois versículos nos mostram o quanto Pedro era frágil e quanto nós também somos frágeis. Essa fragilidade não é algo exclusivo de Pedro. Mas o Senhor nos apresenta a solução. Quando o Senhor nos fala em 1 Coríntios capítulo 2, ele nos ensina no último versículo do capítulo que nós temos a mente de Cristo. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo diz que nós temos a condição pelo Espírito Santo de discernir as coisas espirituais. Quando discernimos as coisas espirituais, temos a condição de andarmos nela e, andando nela, desfrutar dos melhores planos de Deus para nossas vidas. Quando não discernimos as coisas do alto e andamos apenas nas coisas da terra, pensando e discernindo apenas as coisas naturais, certamente nossa vida não será uma vida de bem-aventurança. Mas o apóstolo diz, quando escreve aos Coríntios, o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente, mas o homem natural só entende as coisas naturais. Muitas vezes, a nossa compreensão das coisas naturais não serão suficientes para nos mostrar aquilo que Deus espera de nós ou o que Ele tem para nós. Carecemos da ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo transforma a nossa mente, transforma o nosso espírito e nos dá a condição de discernirmos as coisas como elas realmente são. Ele nos leva de um nível natural a um nível espiritual. E ainda que contemplamos as coisas com nossos olhos naturais, mas certamente compreenderemos todas elas de maneira espiritual. Veremos ali a mão de Deus, o propósito do Senhor e a vontade dele para nossas vidas. E assim, viveremos engajados naquilo que o Senhor realmente tem para o seu povo. Os planos de Deus que são melhores que os nossos, que precisam ser discernidos com a ajuda do Espírito Santo. Esse discernimento é algo que o apóstolo Paulo nos ensina que recebemos da parte do Espírito. Muitas coisas a Bíblia diz que foram reveladas apenas aos pequeninos, aqueles que confiam no Senhor e que esperam nele. Que nós possamos ser desses, que esperam no Senhor, que confiam no Senhor e recebem a revelação vinda do Espírito Santo sobre os propósitos de Deus para nossas vidas. E assim rejeitamos tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é limitado e possamos discernir tudo com a ajuda do Espírito Santo. Eu quero orar com você. Pai, sabemos que somos limitados. A Bíblia nos ensina a sermos humildes, não termos a respeito de nós uma compreensão mais elevada do que realmente somos. E por isso sabemos que somos carentes do Seu Espírito Santo para entender os planos do Senhor, para entender os projetos do Senhor para nossas vidas, porque sabemos que é bem melhor andar segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Muitas vezes somos limitados, ó Pai, pela nossa natureza humana a entendermos as coisas de maneira natural. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos concedeu o Teu Santo Espírito e Ele nos ajuda a discernir todas as coisas de forma espiritual. Discernimos as coisas espiritualmente com desejo e anseio de vivermos de maneira espiritual, vivermos na direção do Senhor. Que o Teu Santo Espírito seja sobre nós, nos dê a Sua graça de podermos contar com o auxílio do Teu Espírito Santo e assim possamos viver o melhor de Deus para nossas vidas. Em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com o número maior de pessoas que você puder, para que eles também possam ser abençoados e iluminados pela palavra de Deus. Deus abençoe.